Salve, moçada! Estamos de volta e hoje para intrigar a cabecinha de vocês. Eu tenho o prazer hoje de trazer à tona um questionamento eterno da literatura brasileira. O tema da aula de hoje é Capitu traiu Bentinho, as polêmicas da obra Dom Casmurro. Olha só, eu tenho certeza que qualquer um que me ouve agora, em algum tráfego por leituras brasileiras, leituras da literatura brasileira, já teve acesso a esse livro imperdível de Machado de Assis, chamado Dom Casmurro. É uma história extremamente intrigante porque sobrevive ao fim da última página. Há discussões eternas que continuam sendo suscitadas a partir dessas intrigas que o livro apresenta. Na verdade, Machado de Assis, com seu cinismo literário, respeito ao autor, mas com certeza a perspectiva que se flagra nas leituras, ele provocou na estrutura textual algumas lacunas para que essa obra se tornasse então esse alvo de tanta polêmica e de tantas colocações, perspectivas que ora acusam de maneira sumária a Capitolina, a Capitu, a menina de olhos de cigano, olhos de ressaca, oblíquos e dissimulados, mas também a defende. Em muitos momentos essas polêmicas tentam favoravelmente aliviá-la da culpa de um juízo que a primeira pessoa narrativa do Bentinho, na verdade de Dom Casmurro, essa voz envelhecida e amargurada, apresenta. Essa culpa, ela pode ser de repente questionada. E é isso que eu trouxe para vocês através de um fragmento que eu selecionei do texto, para a gente poder perceber como isso vai sendo apresentado na narrativa e pode ser, de repente, entendido de forma melhor por todos nós leitores apaixonados por esse best-seller machadiano. Um dia, Ezequiel amanheceu tocando corneta com a mão. Dei-lhe uma cornetinha de metal. Comprei-lhe soldadinhos de chumbo, gravuras de batalhas que ele mirava por muito tempo, querendo que lhe explicasse uma peça de artilharia, um soldado caído, outro de espada alçada, e todos os seus amores iam para o de espada alçada. Um dia, ingenuidade, perguntou-me impaciente: "Mas papai, por que é que ele não deixa cair a espada de uma vez?" "Meu filho, é porque é pintado." "Mas então por que é que ele se pintou?" Ri-me do engano, expliquei-lhe que não era o soldado que tinha pintado no papel, que se tinha pintado no papel, mas o gravador. E tive de explicar também o que era gravador e o que era gravura. As curiosidades de Capitu, em suma. Moçada, o que é curioso nesse fragmento é a cena dessa interação entre Bento, nesse caso Bento Santiago, está em conversa com o menino Ezequiel. Ezequiel que seria o legado, filho dele e de Capitu. Mas é também alvo dessas dúvidas do provável adultério, talvez fosse ele um filho, uma prova viva dessa traição que tanto se apresenta, que tanto se sugere ao longo do romance através desse foco viciado do narrador em primeira pessoa. Mas olha só, ali a cena é muito cotidiana, muito corriqueira, mas é interessante que ele fala do fascínio do filho pelas peças, né, que simulavam a artilharia, a guerra, esses elementos militares que eram muito fascinantes no tempo para aquela cultura do momento em que se retrata ali a cena, em que se recupera a cena do século XIX. E o menino, dentre os vários ingredientes, os vários mimos que o pai dava, se prende a uma ilustração de um soldado com a espada alçada. E fala ali para o pai por que ele não deixa cair de uma vez essa espada. E tentando, né, entender aquela curiosidade de menino, o Bento vira para ele: "Peraí, quem desenhou isso, quem fez essa gravura foi o gravador. Não é a gravura que se pinta, mas o gravador que pinta a gravura." E de repente ele tenta explicar que não cabia ao soldadinho ali, indicado, icônico, decidir soltar ou manter em punho a espada. Já tinha a escravidão da espada em punho porque assim o quis aquele que desenhou. Ora,
Se você tiver um pouquinho de sutileza para pensar nisso que está sendo narrado aí, o próprio narrador deixa claro que ninguém que é personagem de uma obra, ninguém que participa de uma circunstância de enredo decide os rumos desse enredo. Esse enredo, na verdade, é assumido por personagens que não têm vida própria, mas a vida que os autores lhes dão, que os narradores apresentam. Portanto, aí existe uma pista de que provavelmente Capitu esteja impotente, Capitu esteja sem poder decidir ou provar de si a inocência diante da acusação de adultério, porque ela está pintada com a marca e a mancha adúltera. E ela não pode reagir a isso, porque quem decidiu isso foi o gravador. Ela só é gravura. É isso, galera. Olha só. A gente percebe aí que não só nesse exemplar eu selecionei esse recorte, mas em muitos momentos do texto, o narrador, de maneira intencional, pensando em Machado, que está por detrás de toda essa armação, deixa lacunas, deixa possibilidade de reflexão de que esse narrador, com seu arbítrio, com as suas deliberações, ele está, na verdade, construindo de maneira extremamente calculada a culpa que ele quer que o livro testemunhe. E nisso a gente pode observar que há uma parcialidade que precisa ser pensada, ok? É para isso que eu trouxe esse recorte, para a gente poder questionar mais uma vez. Capitu traiu Bentinho? Fica para você pensar diante dessa pequena amostra que a gente deixa aqui gravada nesse vídeo, e feliz pela sua parceria, por você estar com a gente e pensando literatura brasileira. É com vocês, sabe? Rumina isso, pensa isso, transporta esse conhecimento para outros limites, curte aí, dá um like. E é um prazer sempre estar te servindo aqui. O Brasil Escola gosta de compartilhar a literatura em todos os seus sabores. E é como eu sempre digo, o tempo passa, mas a gente passa um tempo com você.